aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Já senta o dedo no like aí, que o vídeo hoje vai ser muito bom. Brincadeira, gente, à parte. Hoje nossa escola bíblica dominical vai ser ministrada via vídeo, devido às ordens do decreto. A gente não está podendo se reunir na igreja. Então, foi uma das soluções que nós acordamos, foi de ministrar cada um dos professores, as suas turmas, as aulas, para que a gente pudesse ter não parar com a escola bíblica dominical. Não é tempo da palavra de Deus parar, ao contrário, é tempo da palavra de Deus continuar avançando. E se nós não podemos nos reunir fisicamente, mas podemos utilizar das ferramentas hoje da mídia, dos vídeos e tudo mais, para que a palavra de Deus não pare, ao contrário, ela alcance mais e mais corações. E nós vamos hoje para a nossa lição. A nossa lição tem como título o Código de Ética de Jesus. Será a lição que hoje será ministrada pela manhã, no turno da manhã às 9 horas. O nosso texto do dia está em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Se você puder acompanhar na sua Bíblia aí, ou na sua revista da escola, seria uma bênção também. Está escrito assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas os façam, assim fazei-vos também para elas, pois esta é a lei e os profetas. A síntese da nossa lição é essa: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si mesmo em primeiro lugar. O ponto central da nossa lição hoje será isso: alcançarmos e entendermos o código de ética de Jesus, o que Jesus fazia em um ensinamento para a nossa vida hoje, agora, para aplicarmos no nosso dia a dia. A nossa leitura está no texto bíblico de Mateus, mas eu gostaria de convidar você em outro momento a estar lendo Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão da Montanha. É um dos sermões mais emblemáticos de Jesus Cristo. É um dos sermões que trabalha com a vida prática cristã, a vida diária. É um dos sermões que muda e vai mudar as nossas vidas se a gente aplicar ele. A nossa introdução vem com o seguinte: é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5 a 7 o cerne da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese teológica prática cristã. De modo absolutamente claro, Jesus aborda as mais diversas questões que dizem respeito ao nosso viver cotidiano: felicidade, testemunho cristão, disciplinas espirituais, relação, graça e lei. E são algumas das práticas discutidas pelo mestre nessas espetaculares linhas. Galera, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês: o que é ética? De acordo com o dicionário, ética é uma ciência moral, é o estudo sistemático dos deveres e obrigações do indivíduo, da sociedade e do governo. Seu objetivo principal é estabelecer o que é certo e o que é errado. E aí nós hoje vamos trabalhar uma ética diferente da ética da nossa sociedade. A ética da nossa sociedade, ela muda constantemente. Ela depende das situações, ela depende da cultura, ela depende do que a mídia diz que é certo ou errado. Mas a ética que nós vamos trabalhar hoje é uma ética que não muda, ela é imutável. A ética de Cristo. A ética de Cristo, ela é um estudo do quê? Dos princípios baseados nas Sagradas Escrituras, dos ensinamentos de Jesus e dos ensinamentos dos apóstolos, explicando principalmente as palavras de Jesus Cristo. E aí que vem a questão: em que base ética nós temos vivido? Se nós temos vivido na base ética da nossa sociedade ou na base ética de Cristo, o nosso Salvador. E aí, primeiro ponto da nossa lição hoje é esmolas, oração e jejum. A nossa vida devocional é para Deus. O que é vida devocional? A vida devocional é o momento que eu e você tiramos para adorar a Deus, louvarmos a Ele, fazermos a leitura da palavra de Deus, cantarmos hinos e nos dedicarmos ao Senhor. Seria um momento de consagração particular.
E aí que eu venho com uma pergunta para vocês. Como é que está a nossa vida devocional hoje? Você teve uma vida devocional? Nós estamos com um desafio no nosso grupo, que é fazermos devocional. Temos uma escala de devocional. Hoje foi a Érica que ministrou o devocional no nosso grupo, foi uma bênção. E aí que vem a pergunta, como é que está a nossa vida devocional? O ponto central é que a vida devocional, ela é primeiramente para Deus. A nossa vida devocional é uma adoração ao Senhor. E aí vem o escritor da nossa lição dizendo assim: em seu célebre sermão da montanha, Mateus 5 ou 7, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, como oração, jejum e obras de generosidade. A vida devocional não é somente um tempo que nós tiramos particular para adorarmos a Deus ou lermos a sua palavra, mas é uma dedicação diária. Cada atitude que nós tomamos é um ato devocional a Deus ou não. Aí que vem a pergunta: tudo que eu estou fazendo, tudo que nós estamos fazendo, tem sido com o objetivo de adorar a Deus? As nossas atitudes, as nossas palavras, o que eu tenho assistido, o que eu tenho vestido, tem sido para adorar ao Senhor? Ou tem sido para o meu próprio prazer? Ou tem sido para agradar outras pessoas? O que eu tenho feito para me devotar, para me entregar a Deus? Tudo que eu faço, as 24 horas que Ele me concede, tem sido literalmente para louvor e adoração a Deus? Jesus, quando Ele ministra esse sermão, o sermão da montanha, Ele estava trazendo uma interpretação verdadeira de verdades que já haviam sido ensinadas ao povo de Israel. Quais são essas verdades? A verdade de ter que buscar a Deus em oração, a verdade de se consagrar através de jejuns e de obras generosas. E o povo estava fazendo isso. Vamos ver em uma das passagens desse sermão, Jesus falando bem assim: olha, quando vocês orarem, entrem no quarto de vocês, fechem a porta, falem em secreto, porque o Deus de vocês está em secreto. Porque a prática naquela época já estava sendo deturpada, modificada. O povo estava começando a orar para mostrar para os outros que sabiam orar. Falando: olha como eu oro melhor do que você, a minha oração é melhor, graças a Deus que eu não sou dessa forma, graças a Deus que eu sou aquilo, e tudo isso. E Jesus está trazendo a verdadeira essência da oração, que a oração tem que ser particular, a oração tem que ser individual. Não que nós não devemos orar em grupo ou com outras pessoas, mas a gente tem que cultivar uma vida de oração particular com Deus, onde eu largo tudo o que eu digo que sou, ou que as pessoas acham, e vai eu na minha essência, vai o Jonatas, falar assim: Deus, eu estou aqui hoje para conversar com o Senhor, largando todas aquelas máscaras que eu uso para me disfarçar, para ocultar os meus pecados, para ocultar as minhas falhas, e eu vim aqui na tua presença para conversar com o Senhor da forma que eu sou de verdade, abrir o meu coração, falar como eu sou de verdade. E aí ele vem mostrando a questão dos jejuns, como nós devemos jejuar, como nós devemos nos consagrar a Deus. Porque a tradição da época estava deturpando, estava dizendo: você tem que demonstrar que você está fazendo jejum, você tem que demonstrar suas boas obras. Olha, eu ajudei um mendigo ali, eu ajudei uma pessoa que estava necessitada e tudo mais. E estava dessa forma. Eu tinha que demonstrar que eu estava dando esmolas, eu tinha que demonstrar que eu estava ajudando viúvas. E Jesus vem dizendo que não. A obra deve ser feita, a minha devoção a Deus através das obras, através do jejum, através da oração, deve ser feita com um intuito central e principal, que é adorar a Ele, glorificar o seu nome. Não deve ser para minha promoção particular, ou para que eu demonstre que eu sou um super crente, ou um super homem. Não, deve ser para engrandecer o nome de Jesus, engrandecer o nome de Deus acima de todas as coisas. E aí o segundo ponto desse primeiro tópico
é o seguinte: cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Ou seja, ao invés de realizarmos algo para o nome de Jesus ser engrandecido, nós realizamos para que o nosso nome seja engrandecido. Isso acontece muitas vezes, isso é um perigo que pode acontecer com o nosso coração, pode acontecer comigo. Eu posso estar fazendo algo para Deus, eu posso estar fazendo o meu devocional, eu posso estar ajudando uma família necessitada, eu posso estar evangelizando, eu posso estar pregando a palavra de Deus, ou ministrando até mesmo uma aula aqui agora, com o intuito de me promover, com o intuito do meu coração de engrandecer a mim mesmo. E aí o escritor, ele é muito certeiro em trazer esse cuidado que Jesus está tendo na exposição desse sermão da montanha, no capítulo 5 ao 7 de Mateus, que Jesus traz o cerne central o quê? Olha, tome cuidado com o coração de vocês, para que vocês não se orgulhem pelas coisas que vocês estão fazendo. Porque se está fazendo para o orgulho do coração de vocês, vocês já perderam a essência. Vocês não estão fazendo mais para a glória de Deus. Deus já não está no negócio mais. Ah, mas almas se converteram, pessoas foram modificadas, pessoas foram alcançadas pela obra generosa que eu fiz, famílias foram assistidas, jovens se converteram, amigos meus, mas tudo isso aconteceu porque Deus zela pela palavra dele e cumpre a palavra dele. Então, quando eu ministro a palavra, quando eu exerço a palavra, Deus vai cumprir. Mas não quer dizer que a minha obra, ou o que eu estou fazendo, está sendo recebido pelo Senhor Jesus. Ao contrário, muitas vezes o que nós fazemos são coisas vãs, porque pensamos em nosso particular que o nosso é melhor. O meu devocional foi melhor, a minha leitura, a minha oração, o meu cântico, o meu louvor que eu entoei foi melhor, tudo isso foi melhor, minha aula ministrada foi melhor. E é um perigo muito grande, principalmente na nossa geração, o orgulho tomar conta do nosso coração. E por isso que a palavra de Deus é certeira em falar em Provérbios que o ouro é provado através do fogo e a prata é provada no crisol, mas o homem é provado nos elogios. Quer conhecer alguém? Elogia a pessoa. Há aqui uma dica para vocês: se vocês elogiarem a pessoa, crescer o orgulho no coração, é porque a obra não estava sendo feita para Deus. A obra perdeu-se a essência central de adoração. Não quer dizer que a pessoa um dia não tenha feito para a adoração de Deus, mas quer dizer que em algum momento, até mesmo na nossa caminhada, nós perdemos o rumo e começamos a fazer para encher o nosso coração com a alegria dos elogios. E elogio somente o Eterno pode receber. Glória e honra somente a Jesus, não a nós. E aí ele continua dizendo assim: quem vive alimentando suas arrogâncias nunca estará próximo do Criador. Cada vez que eu alimento a minha arrogância, o meu orgulho, eu me distancio mais de Deus. Deus abate os orgulhosos, até mesmo no meio dos seus filhos. Terceiro, os riscos da espetacularização da fé. Um terceiro e último risco de estabelecer vivências espirituais como prática pública é aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. Igrejas, shoppings, pregadores, coach, pseudos milagres, por meio de técnica de manipulação de massas e etc. Tudo isso atrai pessoas que produzem uma lógica de resultados financeiros. O que a gente tem hoje? A gente tem hoje uma grande adaptação da teologia da prosperidade, que é a teologia da prosperidade de coach. Hoje nós vivemos, infelizmente, esse novo advento da teologia coach, gospel, coach pregadores, que trazem a solução mágica para os nossos problemas e não querem levar a gente a um entendimento que precisamos nos arrepender,
confessar os nossos pecados e nos entregar confiantemente a Jesus, porque Ele é o único e verdadeiro Salvador. Se o cerne da pregação, se o cerne da mensagem não é esse, eu te peço, por favor, refute esses ensinamentos, porque o ensinamento de Jesus é um. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Marcos 1:15. É o momento de nós nos arrependermos, principalmente no momento que temos vivido. Nós precisamos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos a Jesus, arrependermos dos nossos erros e desenvolvermos uma vida devocional com Cristo. Em tempos de massivo uso de redes sociais, a tênue linha entre a evangelização e a promoção pessoal é algo muito problemático. Muitas vezes a pessoa está com a desculpa de dizer que está evangelizando, mas na verdade está se promovendo como o grande líder espiritual que vai trazer a solução para a sociedade e vai solucionar nossos problemas todos. Quem vai solucionar o seu problema, o meu problema, é o Evangelho. Ninguém mais, ninguém menos. Jesus poderia ter ido à Grécia, no centro cultural da época, porém ele preferiu ficar na pacata Judéia, pregando o Evangelho, transformando vidas. Vamos seguir os passos do nosso Mestre. Viver a vontade de Deus é o centro do nosso ser. Segundo ponto da nossa lição, tesouro no céu. Que tesouro é esse? Ao refletirmos sobre nossas relações de prioridade e necessidade com relação àquilo que desejamos, Jesus ensina-nos sobre como devemos entesourar, que é o quê? Guardar o teu tesourinho, tipo fazer a tua conta lá no reino espiritual. Você tem sua conta aí, talvez, em algum banco, e você fica guardando lá, produzindo os seus juros. E Jesus nos ensina também a entesourar os nossos bens espirituais. Isso é, a maneira pela qual devemos administrar nossos bens e desejos. Esse ensinamento de Jesus nunca foram tão atuais como hoje, nessa sociedade consumista e imediatista em que vivemos. Qual é um dos cernes centrais? Mateus 6,33 fala o seguinte: olha, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Hoje a nossa busca tem sido ao contrário. Nós temos que buscar as demais coisas primeiro, e depois, quando sobra um tempo, a gente tem buscado o reino de Deus e a sua justiça. O ensinamento de Jesus é diferente para nós hoje e para os discípulos daquela época. Busquem primeiro, antes de tudo, antes dos sonhos de vocês, antes do que vocês almejam, antes de até mesmo das necessidades básicas que nós temos. Busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as coisas, saúde, felicidade, alegria, suficiência, teus sonhos, os meus sonhos vão ser acrescentados quando a nossa prioridade for o reino de Deus, for Jesus, for a justiça dele. Ao lermos a palavra do Mestre, certamente poderemos aprender a lidar com os nossos sonhos com mais sabedoria. Afinal de contas, até os sonhos e palavras devemos ter prudência. Devemos, em primeiro lugar, levar em consideração que, ao falar destes tesouros, Jesus não está referindo-se apenas a bens materiais, e sim de tudo aquilo que se torna prioridade, destaque o centro das atenções em nossas vidas. Por sua vez, a oposição inerente entre terra e céu mostra a variabilidade de objetos, pessoas ou circunstâncias que podem referir-se a estes tesouros. Se levarmos em consideração o amplo contexto em que tais palavras são proferidas, isto é, o Sermão do Monte, podemos entender tais recompensas como as consequências imediatas de nossas ações. Então, quando eu busco primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, imediatamente Deus vai me retribuir. Retribuir com o quê? Com a vivência do Salmo 23, por exemplo. O Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de mais nada. Somente quando eu busco o reino de Deus e a justiça dele primeiro, eu começo a iniciar uma vivência do Salmo 23. O Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de mais nada. Ele se torna suficiente na nossa vida. Então,
a gente começa a perceber que tem algumas coisas que nós não temos, que não são necessárias de verdade. Que Jesus, ele é suficiente e que tudo isso para a nossa vida é o melhor. O que nós temos hoje é o melhor. O que Deus está preparando para a gente é o melhor. Tudo está sendo feito da melhor forma possível quando nós buscamos o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Onde juntar tesouro? Existem, conformes a palavra de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos. Tratando de tudo como resultado exclusivo de esforço, dedicação e mérito humano, ou como consequência da infinita e imerecida bondade e graça de Deus. O mestre traduz as diferenças entre essas alternativas através da oposição, entesourar na terra. Então, vamos lá. Quando eu acho que eu estou fazendo pela minha própria força, que eu estou conseguindo porque eu sou o cara, as minhas qualidades, eu estou entesourando na terra, eu estou guardando o meu tesouro na terra, estou querendo receber a minha glória aqui, eu estou querendo receber elogios, eu faço as coisas para que eu receba elogios e a glória de Deus, que seria para Deus, para a minha vida. Mas quando nós fazemos com o intuito de glorificarmos a Deus e entendermos que cada coisa, até aquilo que eu estou desenvolvendo agora, é um favor imerecido, é uma graça imerecida, o louvor vai ao Senhor. Como assim? Eu cantei um hino, cantou um hino, e as pessoas chegam para mim e falam assim: Jonatas, caraca, velho, você cantou muito bem, eu senti a presença de Deus aqui no meu coração, foi uma resposta para essa angústia que estava dentro do meu ser. Nossa, eu estou sentindo alívio. E aí, em vez de eu glorificar a Deus, eu falo: nossa, muito obrigado, tal, né? A gente se esforça, a gente ensaia, né? E fica com aquele negócio. Não, a atitude que Jesus nos ensina é a seguinte: entesoure no céu. A atitude que nós devemos tomar nessas situações é a glória de Deus, irmão. Deus que agiu, foi graça de Deus, foi Espírito de Deus que me encheu, é a ação do Espírito Santo. Até porque a obra de convencer o homem do pecado, do juízo, da necessidade do Salvador, de convencer o homem que ele precisa mudar de vida, é o Espírito. Nós temos o privilégio de sermos o canal de Deus, de sermos a boca de Deus nessa geração para podermos falar da palavra de Deus. Nós temos esse privilégio, como o próprio apóstolo Pedro fala: olha, os anjos desejaram o privilégio de pregar o Evangelho, só que Deus concedeu isso aos homens, a mim e a você que está aí me escutando nessa aula. Deus nos deu esse privilégio. O mestre, ele explica. Em outro momento dos evangelhos, Jesus reprova a mentalidade terrena que atribui apenas a capacidade humana às conquistas que alcançamos. Lá em Lucas 12, 16 ao 21. Essa mentalidade terrena, ela tende a nos puxar sempre, constantemente. O nosso velho homem, a nossa natureza pecaminosa, tende a nos querer puxar. Falar assim: não, isso aqui foi porque você conseguiu e você tem essa habilidade. E às vezes até mesmo a gente tenta disfarçar esse nosso egoísmo, esse nosso orgulho, de formas de glorificações de Deus parciais. Não, de estar transferindo a Deus, mas na verdade a gente está transferindo para nós mesmos. A lógica do Evangelho é outra. Conforme afirma Tiago em sua epístola: tudo que há de bom e temos acesso tem apenas uma origem, que é Deus. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você canta bem, se você prega, se você tem alguma habilidade, se você se comunica bem, se você está fazendo seu trabalho bem aí, se você está fazendo a tua atividade na escola ou na faculdade, entenda uma coisa: isso tudo provém de Deus. Tudo que há de bom em nós provém do Senhor. Não é nossa qualidade, é glória a Ele. Louvor e adoração a Deus.
Isso é iniciar uma vida devocional a Deus. O devocional, claro que a gente tem aquele momento particular, ou deveríamos ter, do dia de tirarmos para orar, para lermos a Bíblia, para jejuarmos, quando assim possível, momento de consagração, onde nós nos desligamos da rede social, do Facebook, do YouTube, do Instagram, e nos voltamos simplesmente a Deus e falamos com Ele sem interrupção de ninguém. Mas devocional é um viver diário, é um modo de vida, é um modo ético de vida. Então, quando eu tenho um devocional, uma vida devocional, todas as minhas atitudes devem glorificar a Deus. Tudo que eu faço. No meu trabalho, na minha faculdade, no meu cursinho, na igreja, em casa, com os meus amigos, jogando bola. Tudo o que eu faço, assistindo, tudo que nós vamos fazer tem que ser ou deve ser para a glória de Deus. Isso é desenvolver uma vida devocional ao Senhor. Amém? Então, assim sendo, cabemos a responsabilidade de valorizar a bondade de Deus, escolhendo sempre a boa semente que Ele nos dá para plantar. Por fim, mais do que uma lógica mercantil de acúmulo de bens, a palavra de Jesus reflete a necessidade de reconhecer a repercussão eterna de tudo aquilo que fazemos, que é para o bem, que é para o mal. Conclusão: as riquezas dos princípios ensinados por Jesus no Sermão da Montanha devem servir para nós de inspiração para tornarmos pessoas melhores a cada dia. Galera, o Sermão da Montanha, essa lição, a ética de Cristo em nossas vidas, é para ser praticado diário. É para ser praticado todos os dias, todas as horas, todo momento, constantemente. Ah, Jonatas, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Beleza, eu também tenho muita dificuldade. Eu não estou dizendo aqui que eu já consegui alcançar esse padrão, que é o padrão de Jesus, o padrão de perfeição de Deus. Não. Mas nós temos que buscar. O cerne principal da vida do cristão é buscar estar no padrão de Deus. E o padrão de Deus se chama Jesus. Ele é o padrão da perfeição de Deus. Ah, mas Jesus é Deus. Sim, mas Ele habitou entre os homens como homem. Ele teve fome, Ele teve sede, Ele foi tentado, Ele foi humilhado. Teve coisas que Jesus passou que eu e você nunca vai passar na nossa vida. Mas, todavia, entretanto, Ele não pecou, Ele não falhou, Ele se manteve perfeito. E nós somos templo e morada do Espírito Santo. Somos igreja, independente de não estarmos nos reunindo num lugar físico, mas somos igreja onde formos, aonde estivermos. Somos filhos de Deus, fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, como nós estamos lendo no nosso devocional em João. Então, se somos isso, temos que buscar uma coisa: viver o padrão de Deus. É um desafio nosso, é um desafio meu, é um desafio seu, vivemos o padrão de Deus. Então eu queria te fazer um desafio central. Eu queria que vocês me dessem um feedback da aula, de dúvidas, de coisas que vocês entenderam. Então eu vou fazer um desafio para vocês. Eu gostaria que vocês me gravassem, se possível, gravar vídeo ou áudio ou mandar mensagem do que vocês entenderam dessa lição, da lição de número 12, a ética de Cristo, o código de ética de Cristo, o que vocês entenderam, pontos que vocês queriam colocar, assim: olha, Jonatas, eu vi esse ponto e isso aqui mudou minha vida, ou eu tenho dúvida nisso. Manda aí no grupo, manda esse feedback em nome de Jesus Cristo, para que a gente possa desenvolver mais. Sugestões também, como as meninas já mandaram algumas sugestões de outras plataformas para a gente começar a fazer os vídeos ou coisas do tipo. Então, para a gente ver se a gente melhora mais. E aí, em nome de Cristo, tudo para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente venha desenvolver um trabalho, uma obra de Deus, para que a gente venha ser servo com amor e adorar a Deus todos os dias da nossa vida. Nós somos servos por amor. Nós escolhemos, quando Cristo nos chamou, nós escolhemos seguir esse chamado de Jesus. Então, jovem,
Você aí, em nome de Jesus, desenvolva a sua vida devocional a Deus. Desenvolva o teu louvor ao Senhor todos os dias. Adore a Deus. Busque, principalmente agora nesse momento que nós estamos obrigados a ficar em casa. Busque adorar a Deus. Busque desenvolver uma vida de devocional ao Senhor. Porque Ele vai te demonstrar, Ele vai te revelar coisas maravilhosas. Tudo tem um propósito. Deus tem um propósito através deste momento que o mundo está vivendo, que nós, como igreja, estamos vivendo. Então é hora da gente entender e buscar o propósito de Deus. Então está aí o nosso desafio. Eu quero que vocês participem, eu quero um feedback de vocês, em nome de Jesus. Amém.